E aí, pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Bola do Jogo. Aqui tá falando o Leonardo, ao meu lado, como sempre, nosso fiel colega Guilherme Zago, do outro lado da linha aí. Dia típico hoje, dólar a 4,15, plena primavera, 36 graus em São Paulo. Já aviso que a garrafa d'água vai fazer parte da transmissão hoje, porque tá realmente complicado. E aí, Gui, o que conta? Oi, gente, até tentei fazer lá do quarto, lá porque ela tem um ventilador de teto para auxiliar, É realmente. verdade, é Aí verdade, tem uns mano. problemas técnicos de iluminação, aí eu vim pro meu posto habitual aqui. Puta que sacanagem, velho. Cara, mas é normal, faz parte. E assim, muito calor, mas vamos lá, né, gente? Vamos em frente aí, porque basquete é o que a gente mais gosta de falar. Vamos lá. Exatamente. Como a gente estava conversando nos últimos episódios, para quem não se lembra, para quem não acompanhou, a gente até fica o convite de a gente assistir os últimos dois episódios. A gente está fazendo uma análise dos times da NBA que estão arrumando para essa próxima temporada. A gente já falou da divisão Pacífico e da divisão Sudoeste. E para completar a Conferência Oeste, falta só a divisão Noroeste. Para quem não sabe, essa divisão, na verdade, é só uma estrutura geográfica, uma organização de times que tem uma proximidade é, é, dentro do mapa dos Estados Unidos, né? Então eles ficam agrupados nesse conjunto aí, né? Que são as divisões que vocês estão vendo aí na tela. Hoje a gente vai falar da divisão Noroeste, que abrange Portland, Utah Jazz, Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves. Da Conferência Oeste talvez seja a divisão mais fraca, né? Tirando o Oklahoma City Thunder e o Portland, a gente tem times que estão em assim, reconstrução total, e talvez a gente acabe nem gastando tanto tempo no episódio de hoje em comparação com o que a gente falou dos outros, né? Mas Se bem que a lembrando. gente fala pra caramba, né? A gente gosta de falar. Puta, a gente sempre fala que vai demorar 10 minutos e nunca demora. É isso mesmo. Mas enfim, lembrando que antigamente essa questão de divisão também importava. O campeão de cada divisão ganhava uma vaga para os playoffs, tinha uma vaga garantida, então se você era o melhor time desse grupo territorial, aí automaticamente você tinha uma vaga nos playoffs. Agora mudou pela regra que teve uma alteração algumas semanas atrás. Agora, independente da tua colocação, independente da tua colocação dentro da tua divisão, os 8 melhores times de cada lado dos Estados Unidos é que avançam para os playoffs, acabando com algumas injustiças, algumas delas, inclusive, com relação à divisão Noroeste, que era uma divisão barbada, estava quase sempre garantido o Thunder se classificar como o primeiro da divisão, porque realmente os times que competem com ele nessa região dos Estados Unidos são bem fraquinhos, né? Então agora acabou essa moleza. Quem é bom continua e quem não é bom volta para casa mais cedo. Beleza? É isso aí, gente. É isso aí. Mais justo, né? Como a gente já vem reforçando aí nos últimos videocasts, né? Exatamente. E começando a festa aí, a gente vai falar do time que talvez vale mais a pena a gente realmente comentar, que é o Oklahoma City Thunder, né? Thunder, que é o time, um dos favoritos ao título, tem um dos melhores jogadores no elenco, um dos melhores jogadores da NBA, que é o caso do Kevin Durant e do Westbrook, né? É um time que, assim, acho que já até já está começando a passar um pouquinho do ponto, acho que já deveria ter ido um pouquinho mais longe do que ele, da situação atual deles, assim, né? Acho que ele perdeu um pouquinho o time, já devia ter ganho alguma coisa, mas mesmo assim é um time que tem que ser absolutamente respeitado, né? O time previsto para vir para a próxima temporada do Oklahoma City Thunder é Russell Westbrook, cada vez mais líder, né? Já ficou claro que o Westbrook, o Thunder também é um time do Westbrook, não necessariamente ele é um hobby do Kevin Durant. Se o Kevin Durant fosse o Batman, né? Ele é tão dono do time quanto o Kevin Durant. Carregou o piano na época que o Durant estava machucado e provavelmente vai continuar carregando enquanto o Kevin Durant se recompõe aí de alguns tratamentos que ele fez na pré-temporada.
Como ala armadora, a gente tem o Dion Waiters, vindo do Cleveland Cavaliers, jogador bom, mas bem constante, talvez até pelos atritos que ele teve quando ele estava no Cleveland, talvez ele ganhe um novo fôlego aí para o time do Thunder. Na ala, o Kevin Durant, que não precisa nem falar nada, para mim é um dos top 3 melhores jogadores do mundo hoje. Ala armador, ala pivô, Serge Ibaka, que também não é novidade para ninguém, excelente ala pivô, principalmente com o jogo voltado para a defesa, tem muita deficiência ainda no ataque, né? Mas é o principal carregador de piano, aí, o principal defensor do time do Oklahoma. E como pivô principal, o Enes Kanter, que é uma aposta do time do Oklahoma, o Enes Kanter vindo do Utah Jazz, jogador que teve vários problemas na NCAA, não conseguiu jogar efetivamente basquete na NCAA por problema de visto. Na NCAA ele chegou a disputar algumas partidas na Liga Turca antes de se transferir para os Estados Unidos, então a NCAA baniu ele do basquete universitário porque ele já tinha se tornado profissional na terra dele antes de vir para os Estados Unidos. Acabou indo para o draft, meio que a galera draftou ele, se não me engano, na 3ª posição, meio que sem saber se ele era tudo que falavam que ele era. Teve 2 temporadas bem sossas no Utah Jazz e acabou caindo no Oklahoma City Thunder, com o Oklahoma depositando uma grana gigantesca na mão desse moleque. E é uma aposta que é a primeira aposta que a gente fica meio assim, torcendo o nariz e fala assim, será que o Thunder acertou? E é isso que eu queria conversar um pouquinho contigo, Gui. Sobre essas mudanças que tiveram no Thunder, a gente teve a saída de alguns jogadores, a entrada de outros. Thunder continua favorito para o título desse ano? Olha, eu acredito que sim. O Thunder, para mim, falando no principal reforço, no Kanter, se reforçou muito bem. Na verdade, tinha uma rotação aí que estava carente, né, com o Serge Ibaka e o Steven Adams, como homens de garrafão, e tinha só como banco aí o Nick Collison, né, que é um jogador muito regular e nada mais, né, não substituía nem o próprio Steve Adams e nem muito de longe o Serge Ibaka com a mesma qualidade, né. Agora o Kanter não, o Kanter é um jogador que tem muito potencial, talvez seja a oportunidade que ele precisava para mostrar o jogo que ele já demonstrou em alguns jogos do Utah Jazz, que é o time que ele estava antes de vir pro Oklahoma, mas é um jogador que precisa se firmar, né? Talvez ele precise de tempo de jogo, e eu acho que de um time que ele não precisa ser estrela principal. No Oklahoma a gente tem 2 estrelas em bastante... na verdade, o Russell Westbrook e o Kevin Durant estão muito emergentes aí no momento. O Westbrook melhorando cada vez mais o seu jogo, a gente acha que não tem muito a evoluir ainda. Na ausência do Kevin Durant, ele demonstrou que ele evoluiu muito e pode ter mais evolução ainda na temporada. Eu acho que esse cenário do Oklahoma é um cenário ideal para o Kanter deslanchar de vez. Acredito muito no Oklahoma, apesar de, tirando esse reforço, ainda ter um banco de reservas muito fraco, talvez só com DJ Agustin substituindo bem ali o Russell Westbrook. O resto dos reservas eu não gosto muito. Eu acho alguns jovens aí que não são promissores, mas enfim, né? Ainda acredito muito nas 2 estrelas do Oklahoma e também nessa novidade que pode emergir aí, que é o Kanter. Eu concordo contigo. Eu não concordo tanto com relação ao banco. Acho que o banco do Oklahoma, obviamente, ele podia ser bem melhor, né? A gente ontem falou de times, assim, acho que até o próprio Pelicans talvez tenha um banco melhor que o Thunder hoje. Mas tem peças interessantes. Junto com a chegada do Enes Kanter, também chegaram mais 2 jogadores que são, no mínimo, interessantes mesmo, né? Que é o Steve Novak, que era o principal chutador do Knicks há um tempo atrás, acabou tendo uma passagem pelo Raptors que não foi muito boa, né? Mas ele pode recuperar ainda
a fase dele de um dos melhores chutadores de 3 pontos da NBA, né? Um cara especialista mesmo nisso. E outro que é o Kyle Singler, que é um ala que rivalizou assim cabeça a cabeça com o Kevin Love para ver quem era o melhor ala pivô da NCAA sei lá, 2009, 2008, sei lá, quando o Kevin Love subiu para a NBA, né, ele foi bem rival do Kyle Singler. O Kyle Singler ele surpreendeu todo mundo porque todos esperavam que ele fosse participar do draft. Ele acabou assinando com o Real Madrid, disputou algumas temporadas na Espanha e voltou há um ano, 2 anos atrás para o Detroit Pistons, que não usou muito bem ele, né? Então, se ele conseguir traduzir a expectativa que tinha em relação a ele na época da NCAA para o Thunder, é um reforço interessante para ser utilizado nessa temporada. Sobre o Enes Kanter que eu estava comentando, eu gosto dele, eu acho que ele, assim, o meu principal problema com a contratação do Kanter dentro do Thunder é quanto que eles estão pagando para esse cara. O Enes Kanter hoje ele tem um contrato de 17 milhões de dólares por temporada. E esse contrato é um contrato que vai até 2018 e se encerra no final da temporada de 2018 e 2019. Então ele se encerra em abril de 2019. Significa que esse cara em 2019 vai ganhar mais que o Westbrook. Ele já ganha mais que o Serge Ibaka. E lembrando que ano que vem o contrato do Kevin Durant expira. Então ter um contrato de um jogador que é uma aposta, que a gente não sabe direito se ele vai funcionar, ele não é o melhor jogador da posição dele. A gente estava falando ontem que o Pelicans contratou o Kendrick Perkins, que é um pivô também, igual o Enes Kanter, campeão já da NBA, pagando 900 mil por ano. A gente está falando de um jogador que não tem ritmo de jogo, ninguém sabe direito o que esperar dele, e ele está ganhando 18 milhões de dólares. Quando a gente tem o Vucevic do Magic ganhando metade disso, quando a gente tem o Julius Randle do Lakers ganhando salário de pivô, quando a gente tem o Jonas Valanciunas, que liderou a Lituânia aí na Euroliga, ganhando um salário de novato ainda na NBA, ou seja, menos de 2 milhões de dólares por temporada. Você pagar 18 milhões num cara que a gente não sabe direito se vai dar certo ou não, quando a gente não sabe se o Kevin Durant vai renovar ano que vem, se eles vão ter caixa para poder bancar um aumento salarial dele, e na pior das hipóteses, daqui a 2 anos o Westbrook também encerra o contrato dele. Então, esse cara para mim é a gotinha de veneno para fazer o caldo do Oklahoma desandar se não der certo, assim, porque o contrato dele para mim foi muito mal negociado. Cara, mas eu acho que o Oklahoma pensou a curto prazo, né? Uhum. Na verdade, eles talvez não tenham feito a melhor escolha da posição ali de pivô, que eles talvez fosse a peça que faltava aí no elenco, que já tem Westbrook, tem o Waiters, tem o próprio Kevin Durant e Serge Ibaka. Talvez faltava um pivô mesmo ali de qualidade, e eles investiram no Kanter, né? Como justamente tentar fazer, no mínimo, uma boa campanha, uma possível final de NBA, para tentar segurar o Kevin Durant e ele ver alguma possibilidade no time não sair no ano que vem, né? Que é estranho, que assim, cara, para pensar. Tim Duncan ganha 5 milhões por ano, chega um moleque e ganha 17. Eu entendo que assim, é uma contratação para compor elenco, e eles estão certos, né? Ele é um moleque que vale a pena investir. O problema é que o quanto investir é que me faz eu coçar um pouco a cabeça, né? A gente tem, por exemplo, Pekovic do Minnesota Timberwolves, que é um jogador que a gente já sabe o que esperar dele, já tem um know-how de NBA, já tem uma experiência na Euroliga, ganha 12 milhões por ano, né? Deixa eu ver quem mais aqui, um bom exemplo pra gente pegar de um pivô consolidado. Phoenix Suns, a gente tem agora o Tyson Chandler,
tá ganhando 12 milhões por temporada. E aí vem um moleque de ganhar 17, assim, assim, eles não. É uma coisa meio atípica, né? É uma coisa meio atípica, né? Tipo, o Thunder sempre foi um time tão Spurs em relação a negociar salário que é meio esquisito, né? Você vê Entendo. uma contratação dessa. Deixa eu só ver quanto ganha o Paul Gasol, cara, porque, puta, se esse moleque ganhar mais que o Paul Gasol, eu dou um tiro na cabeça agora. Puta merda, o Paul Gasol ganha 7 milhões de dólares por temporada e o Joaquim Noah ganha 10, ou seja, o garrafão inteiro titular do Chicago Bulls custa o salário desse moleque. Cara, vendo por esse lado aí, É foda. realmente não convence, né? A menos que a menos que assim o Thunder esteja preparado para extrapolar o teto salarial e pagar uma multa, né? Porque tem essa possibilidade. Na NBA você tem um teto, todos os times têm somando todos os salários, eles podem chegar a um determinado número. Se você passar desse número, você tem que pagar uma multa. Então, para cada dólar que você passa por extrapolar o teto salarial estipulado pela NBA, você paga, se não me engano, 5 dólares. Né? Então, pode ser que o Thunder tenha bala na agulha, dinheiro para investir e ignorar esse teto salarial, coisa que o Lakers fez durante muito tempo. Acho que todos os anos que o Lakers foi campeão, ele sempre extrapolou o teto salarial e pagava para ser campeão. Pode ser que é o que esteja acontecendo com o Thunder. Né? O Thunder contratou esse moleque, mas sabe que se ele precisar extrapolar, passar por cima do teto para poder pegar o Durant no ano que vem e o Westbrook no próximo, é uma opção deles. Né? Com certeza. Mas também tem aquilo, né? Quem sabe o Canter acaba não dando certo, né? Claro, sim, claro, concordo. Mas se não der. Mas existe grande possibilidade, né, do dinheiro estar sendo muito mal investido, com certeza, né? Pô, é foda. Enfim, sobre o Thunder, cara, acho que o melhor cenário deles acho que eles têm total capacidade de ir para os playoffs. Aliás, é muito improvável que eles não vão para o playoff. Acho que só se o caldo azedar assim, bem gostoso. Eu acho que eles têm reservas bons. Talvez precisasse de alguém um pouquinho melhor como alarmador. Acho que o John Waiters não convence muito, mas tá lá. Eu gosto do Nick Collison desde a época do Seattle, quando o time estava em Seattle. Steve Adams também está crescendo como reserva, então pode ser que também seja um cara para revezar com o Canter. Então tem um time bom, tem um time sólido, é favorito para estar nos playoffs. Não sei, eu já tive mais certeza que o Thunder poderia ser campeão do que eu tenho hoje, né? Não esperava, eu esperava não esperava, por exemplo, o Golden State chegar no cenário que chegou. Eu esperava que o Golden State fosse o Thunder, né? Um time que construiu a base dele dentro do draft e tal, chegar onde chegou. Então, eu não sei se dá para campeonato, mas dá para ir bem longe. A gente fica sempre com essa interrogação por causa dos dois, né? Do Westbrook e do Kevin Durant, né? Você tem dois jogadores desse nível no mesmo time, cara. É impossível você não pensar que em certo momento eles vão colocar a bola debaixo do braço e vão levar o time longe, né? Claro que a gente já viu que só isso não basta. Você precisa ter elenco, você precisa ter banco para você ser um campeão da NBA. Mas que não dá para descartar que se eles estiverem bem fisicamente, eles podem levar o time longe, com certeza, né? Concordo, plenamente. Algo a acrescentar para a galera do Thunder, senhor Guilherme? Não, cara, só que o nosso amigo Arthur Pérez aí é igualzinho o Steven Adams, sempre fala, sempre é bom a gente mencionar, né? A gente tem um colega, figura, que joga basquete com a gente de vez em quando, que ele tem o mesmo biotipo de Steve Adams. Ele é mais hipster que o Steve Adams, mas... Tem mais, na verdade, ele é uma coisa indefinida, assim, né, gente? Mas não vem ao caso, é só pra não deixar de mencionar, é uma piada meio interna, meio pública. Mandar um abraço pra ele aí, se estiver acompanhando.
Bola da vez agora, Gui. A Minnesota Timberwolves. Puta merda. Esse é o meu segundo time na NBA, um time que eu gosto bastante. Mas o time zicado, Jesus amado. É, o Minnesota Timberwolves está passando por uma reconstrução há tempo já. Perdeu a principal jogadora da franquia, que era o Kevin Love. Apostou muito no Ricky Rubio, que para mim é um baita jogador. Quem viu o Ricky Rubio jogar nas Olimpíadas da China não consegue entender direito como que ele ainda não se tornou um dos melhores armadores da NBA. Se não for pelo azar, né, Léo? Acho que lesão também atrapalhou bastante ele, né? Exatamente. E isso é um cara que realmente eu sinto dó, assim, porque ele sofreu o primeiro ano dele na NBA, ele estava arregaçando, ele teve uma lesão séria no joelho, voltou de lesão, teve outra, então já tem umas conversas aí surgindo na mídia de que a diretoria do Timberwolves está pensando em apertar o botão reset na franquia e chipar o Ricky Rubio para outra franquia, então é dolorido, assim. E o Timberwolves é uma franquia que, assim, existe uma certa zica em relação a eles, assim. Eles já são considerados na NBA há muito tempo como uma franquia azarada, né? Tem coisas que realmente só acontecem lá. Fazendo uma analogia, o Timberwolves é o Vasco da Gama da NBA, entendeu? Mais ou menos por aí, né? Um time que no auge do Kevin Garnett lá poderia ter sido até campeão da NBA, tinha até um elenco com Laterry Spiro, Wallace Brack, Sam Cassell, enfim, né? Uhum. Joe Smith, enfim, e acabou não sendo campeão, né? Na verdade, essa comparação com o Vasco é muito verdadeira, porque esse azar aí já vem já mais de 10 anos ainda. Não, putz, o Timberwolves ele passou muito tempo, assim, é importante falar que todos os anos que o Kevin Garnett jogou lá, assim, o Kevin Garnett, na minha visão, ele foi talvez o jogador que veio diretamente do colégio para a NBA que teve mais impacto na franquia que ele atuava, né? A galera fala muito do LeBron, mas o Kevin Garnett saiu do Timberwolves. Tudo bem, ele não conquistou título lá, não conquistou porque a diretoria não facilitou muito, né? Não trouxe reforços à altura do Kevin Garnett, mas porra, cara, ele saiu de lá liderando o time em todas as estatísticas possíveis: roubadas de bola, assistências, tocos, rebotes, pontos. Ele jogou de armador, ele jogou de ala armador, ele jogou de ala, ele jogou de tudo que puder imaginar. E realmente ele o Timberwolves não foi mais para frente única e exclusivamente por falta de elenco, falta de dinheiro, falta de bala na agulha, porque eles poderiam ter sido campeões da NBA pelo basquete que o Kevin Garnett jogou. Mas como eu falei, tem coisas que só acontecem no Timberwolves, né? No ano principal do Timberwolves, quando eles estavam começando a engrenar aí como uma das potências aí rivais ao Lakers do Shaq do Kobe, morreu o Malik Sealy, que era um dos melhores amigos do Kevin Garnett, voltando numa festa. Então, tipo, não é que o time foi desfalcado por causa da lesão, foi desfalcado porque o cara morreu, velho. Eu lembro que o Kevin Love ele quebrou o pulso fazendo flexão. Teve um outro maluco que tava treinando lá, foi se alongar numa bola de yoga, dessas bolas de fazer pilates, a bola estourou, ele fraturou uma vértebra. Você fala, velho, que porra, que enterraram um sapo nesse time, velho? Isso que eu ia falar, tem um sapo lá no fundo do ginásio, cara, né? O Flip Saunders, que é o técnico do Timberwolves, que é um dos principais técnicos da história do Timberwolves, voltou pro Timberwolves e esse ano descobriu que tá com câncer. Caraca, tipo, o que aconteceu, velho? Cara, ó, eu sei que você tem uma camisa do Minnesota, não use mais, cara. Pois é, velho, e é o time do Paulão Prestes, by the way, né? Eles ainda têm os direitos dele. Mas vamos lá, vamos voltar pro foco aqui. Time titular do Minnesota. Ricky Rubio,
que é o armador, não é o armador incontestável da franquia, já que o André Miller chegou, mas ainda é o cara, a face da franquia ainda nesse momento. Alarmador, a gente tem o Kevin Martin, bom alarmador também, passou por vários clubes aí, Rockets, tá jogando bem no Timberwolves, então é um dos principais pontuadores, né? Na ala a gente tem o Andrew Wiggins, que pode ser talvez a esperança de trazer de dias melhores para o Timberwolves, né? Um moleque com uma explosão muito grande, me lembra muito o Kobe Bryant quando o Kobe Bryant chegou na NBA. Ala pivô, a gente tem o Kevin Garnett, voltando para casa no Timberwolves, revezando com o Adrian Payne na posição de ala pivô. E como pivô principal do Timberwolves, o Nikola Pekovic, fazendo um rodízio aí com os outras duas principais apostas como pivôs aí do Timberwolves, o Karl Anthony Towns, que veio desse draft aí, muitos consideram ele como o melhor defensor desse draft, e o Gorgui Dieng, que também é uma aposta internacional aí do Timberwolves para talvez substituir o Pekovic, né? Tanto o Pekovic quanto o Ricky Rubio já tiveram um nome muito envolvido durante o mercado, durante essa pré-temporada aí, com possíveis transferências para outros clubes, né? E é importante a gente falar que recentemente, isso, acho que se não me engano, ontem, o Timberwolves anunciou que dispensou o Anthony Bennett. Isso mesmo, foi ontem. Antigo pick 1 aí, draftado pelo Cavaliers, teve uma oportunidade de disputar a temporada passada com o Timberwolves, fez um trabalho regular, bem verdade que ele não teve tanto tempo de jogo, o Adrian Payne acabou tendo até mais tempo de quadra que ele, né? E eu achava que pelo que o Bennett jogou no pré-olímpico, no Pan-Americano e no pré-olímpico na Copa das Américas aí, ele ganharia uma segunda chance, porque ele jogou muito bem pelo time do Canadá. Sim, com certeza, jogou muito bem. Mas a galera não quis saber não, pagou para ele sair, dispensou aí, pagou o resto do contrato do cara e ele tá livre para assinar com outros clubes. De chegadas nesse time, é importante a gente falar da presença do André Miller, cara que rodou aí, passou muito tempo no Nuggets, estava no Sacramento Kings, armador de muita visão, um dos últimos armadores aí voltados a passe, não é muito de finalização, mas tem um jumper horrível, mas ele é muito bom de bandeja, ele é muito bom de finalização próximo à tabela, né? Uhum. E o Tyshawn Prince, o Kevin Durant antes do Kevin Durant, campeão com o Detroit Pistons, né? Que vai chegar aí para ajudar o Kevin Garnett a trazer uma experiência aí para o time do Timberwolves, né? Que tem vários moleques de qualidade, como o caso do Ricky Rubio, como o caso do Zach LaVine, atual campeão de enterradas, o Andrew Wiggins, o próprio Gorgui Dieng, o Adrian Payne. Então tem muito jogador novo aí que talvez vá conseguir evoluir a franquia para onde eles deveriam estar. Bom, gente, o elenco do Minnesota, ele é bem interessante, né? Mas assim, mescla jogadores com experiência e com bagagem aí de NBA, com jogadores que já tem algumas temporadas aí, que já tem nome, e jogadores que estão buscando espaço aí, vindo de draft, como o próprio Karl Anthony Towns. Só que assim, o Minnesota precisa sair, precisa arrancar aquele sapo lá que está enterrado no ginásio, como o Léo falou. Precisa crescer de uma vez, precisa ter continuidade, né? Precisa as coisas começarem a dar certo no Minnesota. Porque assim, você olha o elenco do Minnesota, você tem para a posição de armador e de ala. Falando rápido aqui, Ricky Rubio e André Miller, Zach LaVine, Kevin Martin para revezarem ali. Nas alas você tem o André Wiggins e tem o Tyson Price, o Tyson Price como reserva.
Para ala pivô, Kevin Garnett titular e o próprio Andrew Payne aí de reserva, e pivôs Pekovic e o Karl Towns. Cara, no papel é sensacional o elenco do Minnesota. Muito promissor, inclusive, né? É aquele elenco que você olha pro elenco, olha para as coisas que podem acontecer com a equipe e fica esperançoso como torcedor, né? Você fala, porra, o time pode ir para as cabeças se tudo der certo, entendeu? Porque tem tudo o que o elenco precisa. Fora esses jogadores que eu falei, tem muito cara aí também que tá aí para compor, para se precisar entrar, para fazer falta e compor elenco, entendeu? Mas assim, o que falta pro Minnesota? As coisas simplesmente darem certo, contusões dos principais jogadores não acontecerem, independente de você ter banco ou não, porque é difícil você ter um elenco na NBA com a qualidade e principalmente mesclando experiência e juventude aí, né, Léo? É impressionante. O Minnesota no papel é muito interessante de ver. Eu só torço que consiga dar continuidade ao trabalho da pré-temporada, né? A minha única preocupação com o Timberwolves é que, assim, eu já vi outros Timberwolves também eram muito interessantes no papel, né? A gente tinha, mesmo na época do Kevin Love, né? A gente tinha um time aí com o Chase Bud, com aquele cara que acabou indo pro Heat, meu. Putz, esqueci o nome dele agora. Eu tô bem esquecido ultimamente, gente. Puta merda. É o... Puta, é aquele ala. O maconheiro lá. Michael Beasley. Isso mesmo, Michael Beasley, né? Exatamente. Pô, a gente tinha... Eu lembro de um time aí que tinha Ricky Rubio, Kevin Martin, Michael Beasley, Kevin Love e Pekovic. Pô, no papel era um time ótimo. Só que aí várias coisas aconteceram no meio do caminho que fez com que esse time, que no papel era muito bom, não vingar, né? As próprias lesões, aí o Timberwolves teve uma situação na temporada 2011-2012 que ele só tinha 7 jogadores no elenco inteiro de 16, né? Porque o resto estava machucado. Eles entraram em quadra com 2 jogadores na reserva. Um jogador que eles tiveram que chamar da D-League. Então, tem coisas que só acontecem lá, né? Se eles conseguissem botar em prática o plano que eles têm, talvez a coisa andasse. Acho muito difícil esse time se classificar para pós-temporada, né? Eu torço para o Timberwolves mesmo, sempre gostei do Timberwolves. Não é à toa que eu tenho camiseta deles, assim, realmente meu segundo time na NBA hoje, depois do Lakers. Mas é quase uma portuguesa, assim. A gente não dá para imaginar que eles vão muito longe, o que é uma pena. Mais pela fama do que pelo time que está no papel, né? Agora, acho que o que é mais possível da gente acreditar é que eles façam uma temporada regular, mas ainda assim fiquem na zona de conseguir pelo menos mais um pique para poder continuar o trabalho de reconstrução do Minnesota. O Minnesota não vejo ele como ainda sendo um time pronto para poder disputar, por exemplo, com o Oklahoma City Thunder, entendeu? Talvez vai demorar ainda alguns anos e entre a chegada de mais alguns talentos aí, tanto de nível internacional quanto de dentro dos Estados Unidos mesmo, através do draft, para fazer com que esse time realmente engrene. Ou talvez trocando o Ricky Rubio e o Pekovic, que são 2 nomes de grande porte, por algumas peças aí em alguma franquia que esteja precisando de um armador ou de um pivô, né? Às vezes eles chegam num Lakers da vida e falam, me dá o teu draft aí, me dá o Clarkson pelo Ricky Rubio. Ou então, sei que vocês estão precisando de pivô, me dá tal, esse aqui, cara, eu te dou o Pekovic. Putz, talvez isso possa acontecer para fazer o Timberwolves engrenar, mas se não, ainda vejo eles na fila por alguns aninhos ainda até essa galera começar a desenvolver. E antes de finalizar aí, vale a pena mais a gente anda sempre reforçando isso pelos times que a gente está passando, porque tem muito jogador em final de carreira, mas ficar de olho nessa volta do Kevin Garnett aí, a gente recomenda para todo mundo.
é um cara que é muito engraçado dentro de quadra, né? E na verdade voltou para casa dele, chegou o dono do time, né? E a gente não sabe quantas temporadas ele vai jogar ainda pelo Minnesota, mas assim, são os últimos jogos dele, então vale a pena acompanhar esse final de carreira do Kevin Garnett também. Com certeza, com certeza. É um dos meus jogadores favoritos. Tem umas coisas meio questionáveis, assim, acho que ele, às vezes ele passa um pouco da linha na provocação, né? Né, ele Uhum. extrapola um pouquinho, mas, putz, é um cara que realmente vai fazer muita falta quando ele aposentar. E lembrando que ele ainda lidera o Minnesota Timberwolves em todos os quesitos. Pontos, minutos jogados, rebotes, assistências, roubadas de bola e tocos. E não é tipo. Ele lidera com larga vantagem para todos os segundos colocados. Né? Pontos, ele está a 12 mil pontos na frente do segundo colocado. Rebotes, mais de 6 mil rebotes. Assistências, mais de 3 mil assistências na frente. Roubadas de bola, mais de 700 roubadas de bola na frente do segundo. E tocos, putz, é ridículo. Assim, ele está a 1.200 tocos na frente do segundo colocado, que é um jogador que nem joga mais. Então, ele merecia talvez até mais prêmios de MVP do que ele conquistou na carreira dele, porque o tempo que ele jogou lá, realmente ele fez a diferença. E, infelizmente, talvez porque ele estava numa franquia um pouco menor, um pouco inexpressiva, ele não conseguiu juntar talento à volta dele com a mesma facilidade que o LeBron conseguiu. Né? Também os tempos eram outros, né? Mas não tinha Facebook na época do Kevin Garnett. Mas para mim ele é um jogador tão bom, tão importante na NBA quanto o LeBron. E eu não tô falando, eu sei que os caras vão falar, putz, tá loucão, mas não. Ele realmente tem um espaço aí de mega destaque aí para quem realmente acompanhou e viu ele jogando. Né? Vou pro próximo, Guilherme. Vamos lá. Tá indo rápido hoje, velho. Utah Jazz. Puta merda. Eita, Jazz, hein, meu? Olha. O Carmelo deve estar virando do avesso, né, meu? E o Stockton, então? Meu Deus do Nossa, céu. Não tem pra quem passar, cara. Não tem pra quem passar. Bom, o Utah Jazz aí, ele é outro time que está em reconstrução, né? Faz tempo já. Haja tijolo, né, meu? Haja tijolo, puta merda. É um time que já passou, ele já teve uma época de dourada na NBA, né? Que chegou não foi campeão único e exclusivamente porque eles enfrentaram. O principal rival deles era o Bulls, que tinha o Michael Jordan. Só, mas senão eles teriam campeões da NBA, pô, do Stockton Malone, fazia muita diferença. E hoje a gente vê um Utah Jazz aí bem, putz, aquém do que a galera que acompanhou a década de 90 viu esse time, né? O time titular vem com o Trey Burke, que é uma das principais apostas dessa franquia para o futuro, revezando na armação com o nosso Raulzinho, Raul Neto, vindo da Espanha, olho vivo nele, porque ele está sendo realmente cotado como segunda opção na armação, já que o principal nome desse time, que é o Dante Exum, jogador da Austrália, teve uma lesão séria no joelho, rompeu o ligamento cruzado anterior durante as classificações para as Olimpíadas e provavelmente vai ficar fora durante essa temporada, o que fez com que o Raulzinho fosse promovido aí para a reserva imediata do Trey Burke. Então o Dante, que era um jogador que eu gostaria de ver no Lakers aí na temporada passada, o Lakers acabou pegando o Julius Randle ao invés dele, né? Acabou tendo essa infelicidade aí, era um jogador com uma explosão gigantesca, com muita promessa e provavelmente vai ter o seu desenvolvimento atrasado aí alguns anos por causa dessa lesão. Como armador, o Alec Burks, que é um jogador estranho, assim, é estranho ver esse nome como sendo considerado titular numa franquia. Na ala, o Gordon Hayward, que é um dos principais nomes também do Utah Jazz, jogador muito bom, muito versátil,
inclusive está na seleção americana, né? Muito E interessante, muito eu interessante. gosto muito dele, gosto muito dele. Queria que ele tivesse num time melhor. Isso. Mas eu tenho medo também dele estar no time melhor e ele não jogar tão bem quanto ele jogando no Tadies, porque não iam passar tanta bola para ele. Lá ele tem mais responsabilidade, né? Com certeza. Exatamente. E só um momentinho, Gui. Eu vou pausar aqui um minuto. Ai, cara, vamos que Ah, vamos então. gente, eu voltei aqui a transmissão, peço desculpas aí pela pausa. Brasil, país do futebol, né? Eu escutei um grito, não sei se vazou aí no microfone, se vocês ouviram também. Alguém gritou aqui no meio da transmissão. Eu achei que era assalto, achei que aconteceu alguma coisa. Eu falei, puta, meu, já pegaram alguém aí na rua, mas foi só gol do São Paulo. Pelo menos mal, né, cara? Ainda bem. Menos mal. Enfim, voltando. A gente estava falando da ala pivô, o Derek Favors é a gente tá vendo esse grito podia ter acontecido no Timberwolves, tá vendo? Aí essa zica, né? Mas, mas, Exatamente, mas isso é enfim, muita zica. o Derek Favors é o principal nome aí como ala pivô. Jogador bom, veio do draft. A galera esperava talvez um pouquinho mais dele do que ele tem rendido, mas assim, uma escolha sólida aí para o Tadjess. E como pivô, o Rudy Gobert, da seleção francesa, muito bom jogador. Aí, putz, discípulo aí dos Boris Diaw da vida. Uhum. Muito bom Defensor, né? defensor, exatamente, tem uma envergadura muito boa, capaz de proteger o garrafão, fez uma temporada muito boa no Utah Jazz na temporada passada e liderou o time aí em porcentagem de arremessos, mais de 66% de finalização. Eu acho que talvez até poderia ser mais explorado nas jogadas ofensivas, né? O Utah Jazz ele dá muita preferência, muita liberdade para o Trey Burke escolher como vai finalizar, né? Já que eles veem o Trey Burke como sendo uma peça, um armador nos mesmos moldes aí do John Wall, do Derrick Rose, um cara que tem a função de armar e de finalizar. O que me deixa até um pouco confuso de como é que o Raulzinho vai entrar nessa jogada, porque o Raulzinho não tem o mesmo nível de explosão, o mesmo nível atlético que a imprensa e a torcida americana estão acostumados quando a gente pensa em um armador finalizador. Né? Mas o Utah Jazz ainda é um time bem fraco, bem fim de festa mesmo assim. Acho que banco é quase inexistente. Eu acho que se disputasse NBB, não vou falar que não ia para os playoffs, mas com certeza não ganharia. E aí, meu, pode bater no morto aí, porque eu acho que eu não tenho mais o que falar. Na verdade, o Utah, e depois a gente vai falar do Portland do Denver, aí a briga é feia, né? Mas assim, eu queria dar três destaques aí pro elenco do Utah. Concordo em gênero, número e grau sobre os destaques que o Léo já deu, mas assim, reforço o destaque ao Gordon Hayward, que eu gosto muito de ver em quadra, e eu torço de verdade que ele não ele deixe essa impressão que o Léo até mencionou também, agora há pouco, que é um jogador que só joga bem porque está num time fraco, então não o basquete dele que não é tão bom acaba aparecendo bastante, ele fica em destaque. O que eu queria ver nele para essa temporada é mais uma evolução, para quem sabe na próxima, quando o contrato dele acabar, não sei como é que está a situação dele, ele partir para uma grande equipe aí e mostrar o basquete dele, né? Eu gosto muito do estilo de jogo dele. Muito, eu também. Um jogador que eu queria destacar aí, que eu acho muito interessante, combina até um pouco mais com o estilo do Raulzinho, pode combinar alguns picks com ele, é jogador que veio da Europa, que é o Joe Ingles, né? Que teve uma passagem pelo Barcelona, é um jogador muito interessante, joga ali na média
é um ala que joga de alarmador, mas que pode jogar de ala pivô também pela altura. E é um jogador muito parecido com o Ryan Anderson do Pelicans lá. Um bom arremesso de 3 pontos, mas costuma a fazer pick and roll em direção à cesta. Talvez até contribua nesse time reserva aí com o Raulzinho, né? Até pelo jogo de transição do Raulzinho, bola mais na mão, enfim, eu acho que vai ajudar bastante ele. E claro, destaque final é a gente ver o Raulzinho em quadra, vamos ver como é que vai ser a adaptação. Ele tem um estilo de jogo, como o Léo já reforçou bastante, completamente diferente dos armadores principais. É um cara que não é tanto físico, não é tanto explosão, mais técnico e fica muito, muito mais tempo com a bola na mão. Uhum. Então vai ser muito interessante ver tanto o Marcelinho Huertas quanto o Raulzinho aí, sendo os responsáveis pelos times reservas do Utah e do Los Angeles Lakers, que vai ser esse ritmo muito diferente. Talvez seja uma coisa interessante e talvez aconteça com eles do que tomara que isso aconteça também com o que aconteceu com o Ricky Rubio, né? Que eles ganhem destaque e até quem sabe aí mais minutos, porque é um jogo diferente, é um jogo muito produtivo para a NBA. Normalmente quando tem alguém ele vai fazer pique e tem jogadas baseadas nisso, né? Esperamos ver o Raulzinho bem e estaremos aqui torcendo também por ele, com certeza, né? São situações bem parecidas, né? A gente vê o Marcelinho Huertas reserva de um jogador que tem como característica armação e finalização, sendo que ele é um jogador voltado exclusivamente para armação. E o Raulzinho é a mesma coisa, ele é reserva de um jogador armador, finalizador, e ele também tem um vocabulário totalmente voltado para armação, né? Uhum. Talvez o Raulzinho ganhe alguma vantagem com relação ao Marcelinho Huertas, porque ninguém espera nada do Jazz, né? Então não custa nada liberarem ele para poder ter tempo na NBA. Por outro lado, o Huertas é um jogador já consolidado, então a galera já tem uma confiança nele, ele não é um teste, né? O Lakers comprou sabendo o que estava comprando, né? Então também tem chance de brilhar aí liderando o time, né? Ia ser muito legal ver os dois jogando um contra o outro, mesmo na NBA, assim. Ainda mais para rivalidade, né? O Utah e Lakers. E Lakers, exatamente. Adquirida também, né? Mas enfim. Lembrando que eu não sei ainda, o Jazz tem ainda os direitos do draft do Anti-Tomic do pivô do Barcelona, né? Eles podiam dar uma chavecada animal neles para ver se trazia o Tomic, porque o Tomic talvez conseguisse ser se adaptaria bem para a NBA, né? Ele já passou bastante tempo no Eurobasket aí, alguns anos com o Real Madrid, alguns anos com o Barcelona, já está passando um pouquinho da hora de ir para a NBA e talvez o caminho dele seja seguir para o Utah Jazz, né? Você vai pensar nisso. E é um jogador muito completo e contribui bastante para esse elenco do Utah, com certeza. Exatamente. Cara, apesar de todas as coisas que a gente falou aqui, não vejo o Utah como um time pronto para ir para a próxima fase, para a pós-temporada, né? Vejo ele brigando aí para ficar, talvez aí dentro do top 3 dessa divisão, mas muito longe de chance de classificação e na zona aí da loteria aí dos picks para ganhar alguém do draft do ano que vem. Realmente ainda está muito longe. O time está tendo uma dificuldade muito grande, principalmente a parte de gerenciamento, de trazer nomes legais, né? Talvez fosse até a hora de repatriar um Carlos Boozer, que foi um cara que teve nome no Utah Jazz, tentar um Deron Williams da vida, apelar para o saudosismo para ver se conseguia trazer uma galera de volta para a franquia, porque tá bem ruimzinha a situação lá em Utah. Podemos ir pro próximo? Acredito que sim, viu, Léo? Acho que o Utah não tem muito mais a falar, não. Bom, só para não falar que a gente só falou de tranqueira hoje, Portland Trail Blazers. Que não é lá também, né?
essas coisas, né? Ah, cara, eles estão jogando bem. Eu gosto do Portland, né? Tudo bem que eles perderam um dos principais nomes da franquia nessa temporada, né? Que é o LaMarcus Aldridge, que saiu para ir para o San Antonio Spurs, um movimento que Uhum. faz eu coçar a cabeça até agora. Mas, enfim, o cara queria, saiu e agora o Portland, assim, ele já chegou a incomodar. Ainda vejo eles faltando algumas peças para ter um nome um pouquinho mais forte, né? Mas tem jogadores muito bons, né? O time titular do Portland para essa temporada, esperado pelo menos, é o Damian Lillard, né? Alarmador em, desculpa, armador em franca ascensão. Ele pode jogar de armador também, mas ele é um armador bem do jeito que a mídia americana gosta, né? Nos moldes aí do John Wall, do Derrick Rose, o cara que pontua, chama a responsabilidade, muito maduro. Westbrook, né? Westbrook, muito maduro para a idade dele. Ele chegou no Portland, não teve medo de tentar chutar buzzer beater, chamou a responsa mesmo e Henrique correspondeu bastante. Como ala armador, a gente tem o Gerald Henderson, nômade na NBA, já passou por um monte de franquias diferentes. Um grande dancador, né? Desculpa. Na verdade, eu acabei falando bobagem. Ele não passou por muitas franquias da NBA, ele passou muito tempo no Charlotte Bobcats. Uhum. Mas, sim, é um nome que não agrega muito, assim, não traz muita expectativa em relação a ele. Ele jogava bem, mas é o mesmo asterisco que tem do lado do nome do Gordon Hayward que a gente estava falando no Utah Jazz. Ele jogava bem porque ele estava no time ruim, ele era tipo um jogador bom no time ruim, ou ele era um jogador médio que parecia que era bom porque o resto do time era muito ruim. Como ala, a gente tem o Al-Farouq Amino, que é um jogador razoável. Como ala pivô, a gente tem o Myers Leonard, jogador vindo do draft, bom em ascensão ainda, mas eu acho que ainda faltava alguns anos aí para ele ter maturidade de ser titular da franquia do Portland. E como pivô, a gente tem um racha aí entre o Mason Plumlee, que era um jogador em ascensão, que já chegou a fazer parte do time dos Estados Unidos, da seleção americana, veio do Brooklyn Nets, e o Chris Kaman, que já é um veterano, já tem um jogo já manjado aí há bastante tempo, liderou o Clippers, né, porque o Clippers era ainda primo pobre, né, e enfim, tá fazendo aí o crepúsculo da sua carreira aí no Portland Trail Blazers. Gui, o que a gente tem para falar desse time aí? Cara, começando pelo garrafão, eu se fosse o técnico do Portland, eu optaria até para jogar com os dois. Como o Chris Kaman não é um pivô tão alto, nível NBA, deixava ele de ala pivô e deixava o Mason Plumlee jogar. Uhum. E o Plumlee tá em, como você falou, tá em ascensão, muito bom defensivamente e vem evoluindo muito ofensivamente, né? Eu acho que seria uma saída até para fazer combinações com o Lillard, né? Uhum. Mas assim, visualizando o elenco de uma maneira geral, gosto do time titular do Portland Trail Blazers, acho um time muito atlético, que deve até dar um trabalhinho aí, principalmente jogadas combinadas com o Damian Lillard, mas a reserva do Portland Trail Blazers é uma reserva que vai prejudicar muito a rotação do Portland, até mais que do que a gente estava falando antes a gente comparando, desculpa, com o Utah. O Utah tem um time muito assim, não é um time bom, é um time médio para ruim, mas também tem uma reserva média para ruim. Aqui o Portland tem um time razoável titular, mas tem uma reserva muito ruim, que só tem como destaque mesmo o incansável Mike Miller, né? Nas outras posições, nenhum jogador substitui ao mesmo nível, veja. Nossa, é verdade, Mike Miller tá aqui. Não tem nenhum jogador que substitui ao mesmo nível que um Chris Kaman, que um Gerald Henderson. Não estamos falando de LeBron James, não estamos falando de nenhuma estrela desse nível, né? E o Portland acho que vem para brigar ali pelas últimas posições da tabela mesmo, deve
ficar aí brigando pela terceira colocação da divisão aí com o Denver e o Jazz mesmo. Concordo, concordo. Eu vejo o Portland, assim, eles tiveram uma temporada, 2 temporadas atrás que eles realmente incomodaram. O que eu realmente senti falta foi a sequência, né? Quando você tem uma temporada boa na NBA, os jogadores são super valorizados, né? A gente já viu casos aí de jogadores, de times fazerem loucuras por jogadores que tiveram temporadas muito boas. Exemplo disso é o próprio Jeremy Lin. O que acontece? O Portland teve temporadas boas, manteve os jogadores, perdeu o timing de fazer algumas negociações e acabou não tendo o retorno esperado. Eles podiam ter trazido nomes para fazer com que esse time já engrenasse e não voltasse a cair aí para uma zona de dúvida, né? Uma zona de desconforto. Eles saíram um pouquinho. Eles estão igual ao Brasil. A nota deles no Standard Poor's foi rebaixada. Eles estavam no nível de seguro, eles passaram para o nível especulativo. Né? Eles perderem um jogador, como foi o caso do LaMarcus Aldridge, e não trazer um nome tão forte quanto, é uma derrota muito grande aí para o Portland Trail Blazers, né? O grande nome para poder substituir o LaMarcus Aldridge é o Ed Davis, que estava no Lakers, que é um jogador em ascensão, mas que, putz, cara, não tem nem condição, né, de falar que não tem ninguém sério na face da terra, por mais que exista esperança no Ed Davis de se tornar um bom jogador, que fale que, putz, ele é o melhor, é a resposta por perder um jogador do nível do LaMarcus Aldridge, né? E não é só isso, né? Perdeu o Nicolas Batum, perdeu o Anthony Matthews, né? Então, assim, não repousa a altura, né? Aí não tem milagre que salve o Portland essa temporada mesmo. Exatamente. Eu concordo 100%. Acho que as derrotas foram muito grandes aí fora do campo, né? Wesley Matthews, Nicolas Batum, que eram, para mim, é o Kevin Durant francês, né? Um jogador muito completo, que estava segurando muita onda aí na ala do time e, enfim, ficou perdido no tempo. Né? Então, realmente o Portland incomoda mais, e já incomodou mais do que está incomodando agora. Óbvio que no papel, se a coisa funcionar e o time engatar, ele consegue ir pro playoff, mas acho que não passa aí de uma primeira fase, no máximo uma segunda fase dos playoffs, né? Não vejo ele disputando final de NBA, a menos que aconteça alguma mudança. Aí eles têm espaço na folha salarial para poder contratar algum jogador, né? Mas é que não tem muito jogador para contratar agora, né? Todo mundo já meio que já está se achando o caminho de casa, né? Se preparando para o começo da temporada, né? Mas até fevereiro tem chão ainda, que é quando acaba o limite de transferências. Então, e a pior hipótese desse time aí é eles não se classificarem para o playoff, que eu acho que ia ser uma derrota, ia ser uma coisa muito difícil de engolir pro time para os fãs de Portland, que já estavam até acostumados aí com o time a todo ano disputando playoff. Concordo contigo, né? Eu acho que, mas talvez só não concordo no aspecto de playoff. Eu acho que o Portland não vai ter perna para chegar lá, viu, cara? Eu acho que deve ficar pelo caminho aí, até brigar por uma 8ª posição, 7ª posição, mas nada mais que isso. Eu acho que vai brigar ainda com muito custo, ainda se tudo der certo mesmo. Isso aí, filhão, isso aí. E para completar a temporada, o lado oeste da NBA, né? Os próximos episódios a gente já vai falar da temporada leste. O último time que falta para a gente falar da Conferência Oeste é o Denver Nuggets, antiga casa do nosso querido Nenê, e que agora é o time do Danilo Gallinari. Quem puder ver esse vídeo do Chris Webber falando Gallinari na internet, procura Chris Webber Gallinari, vocês vão chorar e dar risada.
Galinari! 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 Esse Chris Webber é sensacional. Que eu adorava ele. Denver Nuggets vem esse ano com. Também é um time em reconstrução, tá? Vem com o principal incógnita desse draft, que é o Emmanuel Mundiai, jogador africano que fez o colegial nos Estados Unidos, não fez NCAA, fugiu da NCAA. Algumas pessoas, inclusive, comentaram que ele fugiu da NCAA porque teve muita dificuldade com o idioma. Ele não ia conseguir nota, que é uma das coisas que são obrigatórias na NCAA para que o cara possa jogar, né? Então, viram que o cara não estava entendendo inglês, chiparam ele para a China. Então, ao invés de ele ter uma experiência com basquete universitário, ele jogou o basquete chinês, e chegou no draft aí como bem posicionado. Aí foi uma das primeiras escolhas do draft do ano passado. E para quem viu ele jogando na D-League, realmente pode ver que ele é um jogador muito bom, um armador meio atípico do que a gente está acostumado a ver na NBA. Um cara muito forte, pegador de rebote, alto para a posição dele. A gente está acostumado a ver caras normalmente ágeis. Aí quem vê um Rajon Rondo disputando bola com o Emmanuel Mundiai, você pensa que tá tendo um problema na marcação, que o Emmanuel Mundiai joga em outra posição, porque ele é um cara bem forte mesmo. Na ala armador, a gente tem o Wilson Chandler, também ativo fixo do Denver Nuggets, está há bastante tempo aí em casa. Como ala, o Danilo Gallinari, jogando muito, tinha muita medo do Gallinari de quando ele se machucou alguns anos atrás, aí teve um problema no joelho, ele não voltar tão bem quanto ele estava jogando, porque ele estava jogando muito bem, e ele jogou muito na Euroliga esse ano. Realmente pode ser que essa seja a temporada definitiva para a galera acordar para o basquete do Gallinari, que realmente, para mim, é o melhor jogador italiano hoje em atividade. A galera fala muito do Didi Datome, que está jogando no Pistons. Falavam muito do Bargnani, mas o Gallinari está jogando muito, assim, acho que está muito acima do nível de todo mundo da geração dele, né? Como ala pivô, o Kenneth Faried, que é o Blake Griffin preto. O cara joga o mesmo estilo de jogo. Blake Griffin preto vai ser. Pra mim ele é o Blake Griffin preto, velho. Um pouquinho menor, um pouquinho mais fraco, assim, né? Não é tão pivô, né? É mais ala, né? Exatamente. Lembrando que ainda nessa posição tem o Costas Papanicolaou, né? Herói aí do Olympiacos durante muito tempo, né? E como pivô, talvez o nome mais fraco aí, que é o Jusuf Nurkic, que é um pivô da Ucrânia ou da Sérvia? Ucrânia não, da Croácia ou da Sérvia? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui na colinha para poder saber. Que ele é um jogador, assim, razoável, não é um cara de nome. Pelo menos a gente não tá aquém aí de outros jogadores, outros pivôs. Aí, Herzegovina, né? Isso mesmo. Então, o Nurkic, ele não é um jogador, assim, ele vem de um problema de joelho, né? Já da temporada passada. E, cara, tá aquém aí, é um elo fraco no time, porque o resto os outros times da divisão Oeste normalmente tem pivôs muito fortes, né? Então falta um pouquinho ainda, acho que pro Nurkic, para ele estar igual, né? A Conferência Oeste ele é um pouco ingrata nesse sentido, porque realmente times da Conferência Oeste são muito mais fortes do que da Conferência Leste. O Nurkic ainda está um pouquinho atrás aí da concorrência no time deles, né? Gui, o que a gente tem para falar aí, além disso, do Denver Nuggets? Cara, eu vejo o Denver como um time de muito jogador mediano, né? Jogadores de bastante bagagem aí, de NBA e alguns de basquete europeu, como o próprio Papanicolaou que você mencionou. Mas no elenco ainda a gente tem o incansável Wilson Chandler, tem o Randy Foyle,
tem o DJ Hickson, tem Jeremy Nelson. Jeremy Nelson, isso. E assim, são jogadores muito bons, não são jogadores ruins, muito pelo contrário, mas não são, é uma junção de muito jogador mediano, né? Isso. Acho que, tirando o Danilo Gallinari, que se não sofrer nenhuma lesão, se tudo der certo para ele fisicamente, ele vai se destacar e vai liderar esse Denver Nuggets, sem sombra de dúvidas. E o Kenneth Faried, eu acho que o restante do Denver Nuggets não contribui como poderia contribuir. Até porque o próprio Danilo Gallinari e o próprio Faried, eles são jogadores medianos a nível NBA, né? Não são jogadores estrelas, não são jogadores do nível, sei lá, do nível do top 10, do nível do top 15. Eles começam ali a aparecer, na minha visão, num top 20 de NBA, né? Uhum. Então, assim, se tivesse pelo menos mais um ou dois jogadores do mesmo nível deles ali, né, seja um na armação e seja um no pivô, talvez o Denver poderia alçar voos mais altos, né? Mas eu acho que o Denver com certeza deve brigar ali por uma vaguinha no playoff, mas assim, nada que incomode, como você mesmo disse, as franquias mais fortes da conferência. Uhum. E o que vale destacar também, eu acho, no geral para essa temporada, é impressionante como desse lado da conferência a gente tem uma situação muito diferente dos outros anos, né? Os times fortes estão mais fortes do que nunca e os times fracos não estão no mesmo nível dos últimos anos, né? Parece que houve uma inversão um pouco de valores, né? De conferências, né? Provavelmente você tinha isso na conferência do outro lado, né? Você tinha alguns times muito fortes e o restante dos times muito fracos. Hoje em dia, do lado da Conferência Leste, você tem um equilíbrio muito maior hoje, né? Agora, do lado da Conferência do Leste, você tem equipes muito fortes, com elencos favoritíssimos aí ao título, e aí só nessa divisão, por exemplo, a gente tem 3 equipes que não devem incomodar, devem no máximo lutar pelas últimas vagas nos playoffs. Concordo contigo, acho que hoje o Nuggets ele tá acima do Jazz, colocaria ele talvez como brigando para ser o segundo melhor dessa divisão, né? Aí brigando com o Portland, né, para ser quem era o segundo melhor dessa divisão, mas ainda um pouco aquém do que a Conferência Oeste tem reservada, né? Eu vejo esse time, por exemplo, não dá para imaginar assim, com tudo certo, nas condições normais de temperatura e pressão, o Nuggets ganhar de um Clippers, ou ganhar do próprio Thunder, ou ganhar do Spurs, entendeu? Realmente ainda falta muito para esse time crescer e não tem um elenco de apoio, apesar de ter um elenco de apoio mediano, né, não tem jogadores jovens para imaginar que amanhã esse problema vai estar resolvido. Lembrando que ano que vem o contrato do Gallinari vence, então é possível que ainda o principal jogador do time deixe a franquia e seja assim, sem dar nada em troca para o time do Nuggets hoje, né? E se hoje o Nuggets sofre com a falta de pivô, quem mandou dispensar o Nenê, né? Lá atrás poderia ter ficado com o Faried e com o Nenê, né? Porque o Denver acabou apostando que o Faried ia dar conta do recado, mas o Faried não é um jogador para bater de frente, apesar do vigor físico dele e da explosão muscular dele, não é um jogador para bater de frente com os jogadores de ala pivô e pivô dos grandões da NBA aí, né? Eu acho que não tem nem condições. E o Nenê, eu me lembro muito bem que na época que ele saiu, ele recebeu uma extensão de contrato e a garantia da diretoria do Nuggets que ele iria ficar, né, na franquia, tanto porque ele tinha uma proposta muito boa de ir pro Lakers, né? O Lakers estava tentando aliciar o Nenê na intertemporada, né, na pré-temporada se não me engano, de 2010, de 2011, acho que foi no ano que teve o lockout,
ou 2012, enfim, foi no ano que teve o lockout, e o Nenê firmou o contrato, teve a garantia de que ficaria na franquia, passou alguns meses, os caras trocaram ele pro Wizards, e ele se sentiu mega traído, porque, enfim, por que o cara falou que queria ficar comigo, não deixou eu ir para um time que eu queria ir e me mandou para um time que eu não queria. Tão estranho, né? Mas enfim. E fora que o Nenê começou no Denver, né? Ele Ele tinha uma ficaria numa boa lá, né? história, né? Tudo mais. E acho que como única esperança aí de, quem sabe, o jogador, que é até reforçando o que você disse, que cresça e ajude o Farid e o Gallinari, é mesmo o Emmanuel Mudiay, aí se tudo der certo para ele também. Se não, vai ser mais um jogador aí que vai contribuir medianamente, vamos dizer assim, vai com a campanha do Denver. Exatamente. Com isso, rapaziada, fechamos aí nosso compromisso, respeitando nosso compromisso de pontualidade, fechamos a Conferência Oeste. Todos os times aí do Oeste já foram. A partir do próximo episódio a gente começa a falar da Conferência Leste, provavelmente começando pela divisão central, que é onde tem Cavaliers, Pacers, Chicago Bulls, Pistons e Bucks, que talvez seja a divisão mais interessante da gente continuar falando, né? Onde tem pelo menos os principais times dessa divisão. Quer falar alguma coisa, Gui? Não, gente, eu acho que vale a pena vocês começarem a anotar aí com as nossas análises que talvez para esse ano os valores aí de muita superioridade de um lado de uma conferência com relação à outra, talvez esse ano a gente vai ter a maior mudança nesse cenário aí. Talvez essa temporada seja a de maior equilíbrio entre as conferências, tá? E a nota triste é que agora acabei de ver, assim, aconteceu há minutos atrás, enquanto a gente estava gravando, o Jason Richardson, campeão 2 vezes aí do Campeonato de Enterrada, anunciou a apostadoria depois de 12 anos de NBA. Acabou de anunciar. É uma pena, né? Ele já vinha sofrendo com algumas lesões, né? Talvez não aguentou, tá, né? Mais para ele, né? Com certeza. Então, galera, é importante, quem gosta de basquete, é importante acompanhar a NBA, porque Jason Richardson, poucas pessoas lembram, acho que até na época que ele foi campeão de enterrada, a galera nem estava prestando tanta atenção assim na NBA como está prestando agora, né? O mercado brasileiro de basquete cresceu muito de uns anos para cá, então talvez a galera não sinta tanta falta especificamente dele, mas tem tanto ídolo que está em vias de se aposentar: Kevin Garnett, Tim Duncan, Dirk Nowitzki, Kobe Bryant, Paul Pierce, cara, o Vince Carter. Gaste um tempo vendo basquete esse ano, porque realmente vai valer a pena. É uma época histórica, a gente está tendo uma mudança, jogadores novos estão chegando e jogadores velhos estão saindo, e talvez isso seja um reflexo do que o Gui está falando, né? Que a gente vai ter uma temporada bem parelha, porque o panorama da NBA está mudando, né? E a gente está fazendo parte de um momento histórico e a gente está podendo ter o privilégio de acompanhar tudo isso, né? E a gente que acompanhou tanto essa geração, né? Aí deles, né? Dos anos 90 e tal, a gente tá vendo todo mundo parar, né, cara? Isso é muito nostálgico e muito ruim, viu, velho? Pois faz eu me sentir um pouquinho mais velho. Bom, parceiraço, agradeço aí de novo a presença, boa noite para vocês, galera que está acompanhando o vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, vejam os nossos episódios. A gente tem 2 episódios anteriores aí, 2 episódios anteriores falando de outros times da NBA, tem o draft desse ano, a gente tem conversa com o Marcel, provavelmente a gente já tem alguma coisa relacionada ao Mundial de Basquete que vai acontecer entre Bauru e Real Madrid. Então fiquem espertos no canal, sigam a gente nas redes sociais, não deixe de deixar o seu like no vídeo se vocês gostaram, compartilhem o vídeo com outras pessoas e agradeço aí demais pela presença e pela audiência aí. Galera, agradeço demais vocês, reforço
as palavras do Léo, www.aboladojogo.com.br, twitter.com/aboladojogo, facebook.com/aboladojogo, estamos aí, acompanhem a gente, se inscrevam no nosso canal aí para vocês acompanharem os lançamentos dos videocasts, e tamo junto. O que a gente faz aqui é só falar do que a gente mais gosta, que é basquetebol. Exatamente. Valeu, pessoal. Até mais. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.